Fala pessoal, meu nome é Ana e esse vídeo é um guia definitivo para te ajudar a ler a Bíblia no próximo ano. Nesse vídeo a gente vai ir por alguns pontos bem específicos, não vou me alongar muito porque é justamente para ser um vídeo introdutório, mas a gente vai falar sobre um geralzão da Bíblia, que é para você conhecer do início ao fim tudo que vai acontecer e não ficar perdido durante a leitura. Qual a Bíblia que você deve escolher para você ler? Por onde começar, que é a minha ideia de ordem de leitura bíblica para você seguir, sem ser de Gênesis a Apocalipse, que é a ordem normal. Vou falar sobre leitura bíblica anual e o que eu recomendo. E é isso, vamos ao vídeo. Vamos começar então com o geralzão da Bíblia. Esta é a Bíblia. Se você tiver uma na sua casa, eu recomendo que você pegue ela para você já acompanhar. E a Bíblia é o seguinte, ela é dividida mais ou menos no meio ali entre Antigo e Novo Testamento, e você já deve ter ouvido falar desses dois nomes, mas talvez não saiba o que significa cada um. Basicamente, o Novo Testamento, ele é do nascimento de Jesus para frente, e o Antigo Testamento é tudo o que acontece antes. Então, nós que somos cristãos acreditamos que Cristo é o Filho de Deus, enviado pelo Senhor para nos salvar, e Jesus Cristo, ele era judeu, então ele nasceu em um contexto judaico, que é basicamente toda a história que a gente tem no Antigo Testamento. Tanto é que, salvo engano, pelo menos o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, são idênticos à Torá judaica. Então é muito importante conhecer o contexto que Jesus nasceu para entender também as ministrações, as palavras dele, as alegorias e etc. Então essa é a diferença entre Antigo e Novo Testamento. Novo Testamento, a história de Jesus. Antigo Testamento, tudo o que acontece antes. Então a Bíblia tem 66 livros que estão divididos aí em Antigo e Novo Testamento. Se você é católico, a sua Bíblia vai ter 73 livros, porque na sua Bíblia tem os livros que nós, protestantes, consideramos como livros apócrifos, que são alguns livros que no protestantismo não entraram. Mas eles são livros adicionais, então o vídeo aqui não vai atrapalhar em nada se você for católico ou se você for evangélico. Mas eu vou focar mais na protestante, que é a minha denominação. Esses livros, no total, eles estão divididos em 9 categorias, que são Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, livros históricos do Antigo Testamento, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores, evangelhos, que aí já é Novo Testamento, livros históricos do Novo Testamento, cartas e revelações, que é o livro de Apocalipse. Vou escrever aqui em algum lugar para ajudar. É importante você conhecer essa divisão, porque esses agrupamentos eles são feitos por temas. Então você já entra ali naquele grupo de livros entendendo mais ou menos o que você vai ler. Então, por exemplo, o Pentateuco ele é como se fosse o cânone principal da história. Ele é uma das partes, a parte mais importante da história hebraica e que aparece depois o tempo todo na Bíblia. Aí depois os livros históricos já vem algumas partes ali de Juízes, que são momentos muito relevantes também para a história. Depois vem os livros poéticos. Esses são livros que eu considero mais leves para você ler. Então é como se fossem poemas, o livro de Provérbios, o livro de Salmos, que são, na minha opinião, até os mais populares ali, justamente por serem mais fáceis de ler. Depois vem profetas maiores e menores, que tem essa divisão porque os profetas maiores são livros mais extensos e os menores são mais curtinhos. E eles são profetas que pregaram principalmente em períodos de exílio, chamando o povo a se arrepender e etc. Então eles fazem uma parte muito importante de chamar as pessoas de volta para Deus quando elas se afastaram. Os evangelhos já é Novo Testamento, e aí os evangelhos é onde tem a história de Jesus. São 4 livros, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que são chamados evangelhos sinóticos, porque todos eles contam mais ou menos a mesma história, só que de pontos de vista diferentes, o que faz até com que a história se torne mais relevante, mais verídica. Se você quer ler direto a história de Jesus, ver o que ele falava, você vai direto nesses, que são os evangelhos. Depois vem os livros históricos do Novo Testamento, que acontecem depois que Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E aí os apóstolos que seguiam Jesus, eles começam a implantar ali o que seria a igreja primitiva. E aí eles começam a contar, a pregar, tem uns momentos ali que é a história de Atos, que é logo depois que Jesus teve a sua ascensão. Então eles estão contando o início da nossa história, o início da história da igreja. Depois vem as cartas, que eram literalmente cartas que eram trocadas por algumas figuras importantes, como por exemplo Paulo, mas também João, Tiago. Todas essas cartas eram trocas de cartas ali, e inclusive cartas enviadas, por exemplo, de Paulo para a igreja. Então, quando você lê Cartas de Romanos, é uma carta enviada para a igreja de Romanos.
carta a Timóteo, é uma carta enviada para Timóteo. Geralmente nas primeiras linhas da carta já aparece ali, carta escrita por Paulo para a igreja de pipipi. Então é muito fácil de entender. E por último, Revelações, que é Apocalipse, é o livro mais curioso, pelo menos eu quando era pequena, o livro que mais me chamou a atenção foi Apocalipse, mas ele é realmente muito confuso. Se você tem curiosidade, vai lá ler, não tem nenhum problema, mas geralmente a gente não entende nada, então ele vai ser um dos últimos que a gente vai ler. Esses agrupamentos acontecem em todas as Bíblias, mas você pode ficar curioso se você nunca leu nada sobre por qual Bíblia começar. Então, eu trouxe aqui 4 exemplos de Bíblias pra gente ver elas mais ou menos por dentro. Essa aqui é a Bíblia BKJ, Bíblia King James. É uma Bíblia bem normal por dentro. Uma coisa que é importante você saber, aqui, Cântico dos Cânticos. Quando você abrir sua Bíblia, aqui é o título do livro que você tá lendo, e aí você vai ver que tem, geralmente, um número maiorzão, e esse número diz respeito ao capítulo. Depois tem os textos menores, e cada texto menor, ó, tem pequenos numerozinhos, e esses são os versículos. Então, quando você for ver um texto da Bíblia, ou então pesquisar alguma coisa, e tiver lá, João 3,16. João é o nome do livro, 3 é o capítulo, 16 é o versículo. Isso é só para você se encontrar quando você for fazer uma pesquisa ou alguma coisa assim. No geral, as Bíblias elas não têm diferenças. A principal diferença que vai acontecer é a diferença de linguagem. Então, por exemplo, tem as Bíblias que são a NTLH, que é Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Mas, como uma pessoa que estuda teologia e que já leu livros em várias traduções e linguagem, você não precisa se preocupar tanto assim com a linguagem. Por quê? Essas traduções, elas mantêm o sentido do que está sendo escrito, você não vai perder esse sentido, e você buscar, às vezes, uma linguagem muito rebuscada, eu quero ler igual ao original, às vezes vai mais atrapalhar a sua compreensão, se é a primeira vez que você está lendo a Bíblia, do que realmente chegar a um sentido literal, digamos assim. Não tem problema você ler numa nova tradução de linguagem de hoje, e por aplicativo de celular, você consegue acessar vários. Então, se você lê um texto e falou assim, nossa, esse texto está muito linguagem de agora, eu quero ver de um jeito mais profundo. Vai no seu celular, não tem problema, mas se é a primeira vez que você está lendo, eu recomendo uma leitura mais fácil. Eu gosto de ler na NVI, que é a nova versão internacional, mas nada contra também a nova tradução de linguagem de hoje. Então, aqui nós temos uma Bíblia normal, vamos supor. Eu gosto bastante da BKJ também. Aqui tem uma Bíblia de estudo com aplicação pessoal. O que é isso? A Bíblia de estudo, ela vai ter alguns mapas, vai ter algumas explicaçõezinhas falando sobre alguns dos textos, e é aplicação pessoal porque ela vai ter algumas palavras tipo sobre perdão, sobre amor. Ela vai pegar aquele texto que tá ali e vai aplicar de uma forma pessoal. Você vai ler e vai falar, nossa, não entendi nada, o que Jesus quis dizer? Aí uma Bíblia de estudo de aplicação pessoal vai explicar, o bom samaritano é um exemplo de como nós devemos ser com o nosso próximo, que nós devemos ajudar o próximo, pipipipipipi. É por isso que a minha indicação principal é, se você tiver condição, invista em uma Bíblia de estudo com aplicação pessoal. Vai numa livraria e procura esse nome, Bíblia de Estudo com Aplicação Pessoal. Foi a minha primeira Bíblia e eu gostei pra caramba, me ajudou muito. Essa aqui é a Bíblia que eu uso pra levar pra igreja. E essas Bíblias, elas têm espaços aqui do lado de anotação. E que eu gosto bastante, porque, como dá pra perceber, eu gosto de anotar, desenhar as coisas. E eu acho muito legal quando você tá lendo, você tem uma ideia e aí você ir lá e anotar e depois você volta pra ler e ver aquela ideia de novo. Então eu gosto desse estilo de Bíblia aqui, mas recomendo aquela que eu falei. E aqui tem minha última aquisição, que é um tijolo, e essa aqui é a Bíblia de Estudo da Thomas Nelson. Eu tô gostando bastante dela, tem muitos conteúdos adicionais, mas eu acho que ela é um pouquinho mais avançada. Mas se você quiser começar por ela, também não tem problema. Vamos falar então sobre a ordem de leitura da Bíblia, porque a gente olha um trem desse tamanho, pode ficar com medo, pensando assim, por onde que eu vou começar? Eu começo com Gênesis e vou até o final. E aqui eu tenho uma sugestão. Então assim, cada pessoa vai fazer de um jeito, cada pessoa pode escolher um jeito, mas eu, como tenho vários amigos que já começaram a ler do início, acho que essa ordem de leitura funciona melhor. Que qual é? Primeiro você começa lendo os evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João,
que são os livros que contam a história de Jesus. Porque se você é cristão, crente, católico, geralmente o que você está mais preocupado é conhecer a história de Cristo. Então você vai direto nos evangelhos. Eles têm uma linguagem mais simples. Eu acho que assim, a forma como Jesus pregava é atemporal, é apaixonante. Então começa pelos evangelhos, conhece a história de Jesus e aí depois você vai indo para os outros livros. Então primeiro, ler os evangelhos, depois ler o livro de Atos dos Apóstolos, que vem logo depois. Então ele é a continuação natural dos evangelhos. Depois, ler as cartas. Por que ler as cartas? Porque Atos é o início da igreja e as cartas são cartas que, em sua maioria, foram escritas para a igreja. Então, ali tem palavras de orientação, porque a igreja estava começando a se formar e as pessoas ainda não sabiam como se portar, o que é pra gente fazer. Jesus deixou a sua palavra e aí ele subiu aos céus e aí os apóstolos ficaram meio perdidos. Então, foi um período de construção ali de como que a igreja deveria se formar. E a gente usa demais essas palavras de exortação sobre vestimentas, comportamento, o que eu devo fazer, no que eu devo pensar. E Paulo, ele é muito massa, ele escreve de uma forma que é inteligente, mas é clara ao mesmo tempo. Então, leia as cartas depois. Depois de ler as cartas, você vai ler Hebreus. Hebreus, ele é um livro muito massa, por quê? Primeiro, que o autor desse livro é um mistério, ninguém sabe exatamente quem foi que escreveu ele com precisão. E o livro de Hebreus, ele é como se fosse um livro escrito voltado para os hebreus, que são os judeus, só que são os judeus antes da delimitação de um rei. Então é como se fosse um nome antigo para judeus, vamos dizer assim. E nesse livro de Hebreus, basicamente, o autor está explicando o evangelho de Cristo, por que Cristo precisava vir ao mundo, por que Cristo precisava morrer e ressuscitar para os hebreus. Porque até hoje o judaísmo não acredita em Jesus como o Filho de Deus. Então o livro de Hebreus é como se fosse assim, ele veio, nasceu entre vocês, morreu entre vocês, deixou a palavra, ressuscitou e vocês não entenderam. Então esse livro aqui é para explicar para vocês exatamente quem foi Jesus e por que era importante ele vir. Gente, isso é fantástico. É assim, Deus, ele não só deixou um livro pra gente, como ele foi lá e deixou o filho dele pra explicar. E aí, depois de deixar isso, ele ainda deixou um livro pra explicar o livro que fala do filho dele. Então, assim, genial. O livro de Hebreus, ele acaba sendo um tiquinho técnico, mas ele geralmente tira todas as dúvidas que você pode ter sobre Santa Ceia, por que Jesus precisou nascer, por que Jesus precisou morrer, e etc, etc. Sem falar que ele faz muitas referências com o Antigo Testamento. Então, algumas coisas que você já ouviu falar, tipo, de Juízes, a abertura do Mar Vermelho, você fica assim, nossa, o que uma coisa tem a ver com a outra? O livro de Hebreus resgata tudo isso e explica também. Beleza, depois que você leu todos esses livros do Novo Testamento, que são os Evangelhos, Atos, as Cartas e Hebreus, em seguida eu recomendo você voltar para o início do Antigo Testamento para ler tudo na ordem cronológica. Então você já leu uma boa parte do Novo Testamento, ficou faltando só o livro de Apocalipse, e aí você volta lá no início, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, todos esses outros livros. Basicamente, essa aqui é a Bíblia toda. Se você ler só esses Evangelhos, Atos, as Cartas e Hebreus, você vai ler só isso daqui. Então tá vendo que é bem menos do que o restante da Bíblia, tá vendo? Esse finalzinho aqui é o livro de Apocalipse, que você vai ler só no final. Então quando você terminar de ler esse daqui, você volta aqui pro início. E aí você vai ler esses outros livros na ordem cronológica normal, que é todo o Antigo Testamento. E depois que você terminar o Antigo Testamento, aí você vem em Apocalipse. Essa é a minha recomendação. Aí você pode pensar, nossa, Ana, mas por que dar essa volta e aí voltar no tempo, etc e tal? Eu penso nisso porque tem muitas pessoas que se interessam em ler para a Bíblia, mas não nasceram numa casa ou num contexto cristão. E aí, para quem nunca ouviu falar nada sobre a Bíblia, pode ser difícil entender algumas analogias que ela apresenta. Então, você começando da história de Jesus, ele teve um trabalho muito importante justamente adaptando a linguagem, adaptando a mensagem, a cultura que já tinha sido ensinada para os hebreus, numa linguagem que todo mundo ia entender. Então, no Antigo Testamento, tudo que Jesus está falando é especificamente para os hebreus, para os judeus. Então, usa linguagens que são para ele, o contexto histórico que são para eles. São coisas muito específicas que a gente que não é judeu, a gente que nasceu em outro contexto, às vezes não vai entender. Quando Jesus vem para pregar essas coisas, ele adapta esses conteúdos não só para os judeus, mas para todo mundo que está por ali.
o foco da pregação ainda não era os gentios, que é o povo que não é judeu, tipo eu e você, mas ele já explicava de uma forma mais tranquila. Tanto é que teve pessoas de outros países ao redor que ouviram a pregação de Jesus também. É por isso que eu recomendo você começar pela pregação de Jesus, para ele já te conquistar ali, já mexer com a sua cabeça, e aí depois você volta lendo nessa outra ordem. Agora vamos falar de leitura bíblica anual. O que é a leitura bíblica anual? Se você quiser ler a Bíblia todinha em um ano, você só precisa ler 3 capítulos por dia e 4 capítulos aos finais de semana. Desse jeito você vai ler ela todinha de cabo a rabo, dá certinho a quantidade de livros. Ana, você recomenda fazer isso? Eu já fiz a leitura bíblica anual em vários anos e é muito legal, mas o que eu acho? E essa é a minha opinião. Talvez para quem não tem o costume da leitura, ou então para quem nunca leu a Bíblia, pode ser um pouquinho frustrante, porque às vezes você perde o ritmo, aí você fica capengando, aí você pensa, agora eu já li demais, não vou voltar a ler. Então isso pode ser um pouquinho desestimulante. Então o que eu acho? Pega a sua fichinha ali de leitura bíblica, tá tudo certo, acompanha ela, mas leia a Bíblia pensando no tempo e não na quantidade de capítulos que você tá lendo. Ana, como assim? Quanto tempo que você tem disponível por dia para você ler? Você tem 15 minutinhos? Beleza. Então, senta com a Bíblia ali. Antes de você ler, você faz oração. Senhor, me ajuda a me concentrar e entender o que eu tô lendo. Amém. Beleza? Aí você bota o timer, 15 minutinhos, fone de ouvido, musiquinha ali, instrumental, piriri, e lê a Bíblia. Lê por 15 minutinhos. O que vai acontecer? Às vezes você vai ler, eu acho, nos primeiros dias, você vai ler na marra. Esses 15 minutos, se você não tem prática de leitura, pode ser que seja bem difícil. Mas depois, você vai perceber que esses 15 minutos vai passar e você vai querer continuar lendo, porque a Bíblia dá essa sensação de continuidade. Então, às vezes, 15 minutos vai virar meia hora, 15 minutos vai virar 1 hora lendo, às vezes você vai se empolgar e ler mais. Então, não pense tanto na quantidade que você está lendo, mas no tempo que você está dedicando. Se você pensar assim, nossa, 15 minutos do meu dia é só um pouquinho. E aí isso vai facilitar e vai encorajar você a ler um pouquinho da palavra todos os dias. Um macete também que você pode fazer, caso você tenha muita dificuldade, ou então tem pessoas que são tipo analfabeto funcional, que não tiveram acesso à escolaridade, e é uma coisa que me ajuda também, principalmente porque, como eu leio muito, trabalho no computador, às vezes a vista fica cansada. Então, o que você vai fazer? Você vai baixar o aplicativo da Bíblia. Eu uso esse aí, que é o da YouVersion, é um aplicativo gratuito, normal. E lá tem como você ouvir a Bíblia. Então, você bota seu fone de ouvido ali, vai fazer um exercício, vai andar de bicicleta e vai ouvindo a palavra. É uma coisa que às vezes ajuda, tem gente que se desconcentra lendo, tem gente que se desconcentra ouvindo, mas se você está tentando pela primeira vez, eu recomendo você tentar de todas as formas para ver qual que você se adapta melhor. No geral é isso, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários e é isso. A paz do Senhor, tchau, tchau!